nosso trabalho se chama Sopro. A gente vai falar da obra Ventania, do Antônio Parreiras, que está lá no segundo andar, na sala do nosso Arte. E vamos começar com uma contação de história que se chama O Filho do Vento. Posso começar? Prestando atenção em mim, por favor. Tudo preparado? Boa tarde, bem-vindos. Assistir a minha contação de história em Libras. Tudo bem? Olha, vou falar uma coisa. Vocês não olhem para o intérprete, olhem para mim. E ouçam e vejam, tudo bem? Sim. Começando esse tema, fala sobre o filho do vento. O filho do vento? Então a história é originária da África, daquele país. Eu quero procurar um ovo. Onde está o ovo? Vocês viram o ovo? Não? Ali. Estou ouvindo alguma coisa. Vocês estão ouvindo? Estou muito feliz, veja, é um menino. Eu fico aqui sempre sozinho em casa, sem fazer nada, sem brincar, e agora estou vendo um menino bem ali. Por que as pessoas têm medo de mim? Porque eu sou o quê? O filho do vento? O menino, Nakati, ficou olhando uma pessoa que estava ali próximo. É um menino, mas ele parece um vento, o cabelo dele é esvoaçado. Ele foi se aproximando para poder fazer amizade e conversar. E o filho do vento ficou muito feliz quando encontrou aquele menino e chamou: vamos brincar de bola. Nakati ficou olhando. Tudo bem, eu sei que você é um pouquinho diferente, mas vou te fazer uma pergunta: qual é o seu nome? O filho do vento ficou pensando. Eu vou responder meu nome? Não, é melhor eu não falar nada. Eu estou curioso. Qual é o seu nome? Eu quero saber. O meu nome qual é? É Nakati. E esse é o meu sinal. O filho do vento ficou olhando e não respondeu. Nakati: tudo bem, vamos brincar então. E os dois foram felizes na montanha para poder brincar. E ficaram lá brincando com uma bola. Para lá e para cá. Para lá e para cá. E o dia foi passando, entardeceu. E Nakati falou: eu preciso ir embora agora, vou para minha casa, depois nós encontramos de novo para brincar. E o filho do vento falou: sim, tudo bem. E eles se afastaram. E Nakati voltou para sua casa. E no outro dia, continuou da mesma forma. E Nakati ficou achando legal aquela nova amizade, aquele menino, filho do vento, que estranho. Eu vou falar para minha mãe. E foi aquela: mãe, eu encontrei um menino, eu fiz amizade com ele, brincamos com uma bola. E a mãe de Nakati falou: meu filho, vem aqui. E o abraçou. Fale o que aconteceu. E Nakati disse: lá em cima do morro tem um menino diferente, mas nós brincamos de bola, foi legal. Mas o cabelo dele é todo esvoaçado e o rosto dele é diferente. E a mãe disse: ele, o menino, estava lá em cima, filho do vento? Sim, ele parece o filho do vento. Olha, meu filho, lá em cima
filho do vento é muito perigoso. Por que, mãe, é perigoso, filho do vento? Olha, você sabe o que acontece? Eu vou te explicar. Isso é um segredo. Segredo? Por causa do vento? Por quê? Calma. Se você falar para ele o nome verdadeiro dele, ele se transforma num redemoinho e vai te prejudicar. Não pode, você tem que primeiro o quê? Seu pai, está vendo? Ele está construindo uma cerca em volta da casa. Até que ele termine. Para quê? Para proteger a nossa casa. Depois você pode falar para ele o nome dele, tudo bem? Ah, sim, eu entendi. Eu não vou falar nada, eu prometo, é um segredo. Olha, combinado, não é brincadeira. Tá bom. Tá combinado. Eu prometo que eu não vou falar nada, até acabar de construir a cerca. Ok. E a mãe encontrou com o marido e ficou preocupada por causa do filho do vento. Mas vamos ver o que acontece. Depois, no outro dia, continuaram a brincar novamente. Brincavam de bola, para lá e para cá. E no outro dia, e no outro, e no outro. Mas na Kátia sempre ficava observando o quê? O seu pai terminava de construir a cerca em volta da casa, porque ele queria falar o nome dele. Não terminou, então vamos continuar brincando. E os dias foram se passando e eles continuavam nessa brincadeira. Com sempre na Kátia olhando de cima do morro para saber se seu pai terminava a construção da cerca. Até que... finalmente acabou a construção da cerca em volta da casa para protegê-la. Quando a Kátia viu aquilo, agora eu posso falar para ele o nome dele. Posso falar? Posso? Mas é perigoso. Continuavam brincando com a bola. O filho do vento, quando ouviu aquilo, sentiu a bola bater nele e falou... A Kátia disse, seu nome é Puxo. Quando o filho viu aquilo, você sabe o meu nome? Nesse momento, ele ficou de ponta cabeça e começou a rodopiar. E saiu dentro dele um redemoinho. E começou a balançar, balançar, balançar. Quando a Kátia viu aquilo, ele desceu rapidamente a montanha, correndo para sua casa. Quando ele chegou em casa, ele entrou. E o pai dele perguntou, o que aconteceu? Pai, eu falei para ele o nome dele. E ele ouviu. Eu estou ouvindo agora o vento. Nossa casa, vamos ficar abaixados. E todos estavam com medo. E o redemoinho descia, 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 descia. E ficou em volta da casa tentando entrar. E todos os animais que estavam lá em volta também correram. Animais e pássaros ficaram com medo e fugiram de lá para dentro da floresta. Aí, a mãe do vento que estava próximo da montanha, esse é o meu filho que está fazendo isso? Ela foi até lá e pegou ele que estava de ponta cabeça e disse, pare com isso, pare de fazer esse vento. E o filho do vento estava lá, pare. Voltou ele para a posição normal e disse, pare com isso. Por que você estava feliz? Você estava fazendo vento e prejudicando todas as pessoas. Aí o filho do vento, mas eu consegui. Por quê? Eu sou muito jovem, estava tentando fazer esse redemoinho e agora eu consegui fazer porque eu fiquei nervoso, porque ele disse o meu nome. E eu consegui fazer isso. Eu venci o meu medo. Pare de falar bobagem, vamos já para casa. E o filho do vento estava com um sorriso meio bobo, mas feliz, e voltou para casa. E aquele redemoinho foi diminuindo, diminuindo, até que ele cessou. E o filho do vento olhou aquilo, na Kátia, aliás, olhou aquilo e ficou tranquilo. Por quê? Agora os animais começaram a voltar novamente para lá. E todos voltaram a pastar tranquilamente. Estava tudo em paz. Então essa história, o que é?
Se as crianças brincam com o vento, não há problema. Mas qual é o segredo? É não poder falar o nome dele, que isso pode acontecer. Então esse é o nosso segredo. Alô. Isadora agora vai explicar como foi o processo da contação de história. Bom, esse foi um trabalho pensado, né, contando essa história que já é na verdade uma lenda muito antiga, e eu já contei em outros museus, mas eu quis apresentar aqui para vocês para mostrarem como é a acessibilidade para o público surdo, né? Também é possível desenvolvê-la com o público cego, embora eles não vão conseguir observar a Libras, mas eles conseguem ouvir, né, e ter uma interpretação muito particular da história. Né? Essa história ela não é da língua portuguesa, não é originária da língua portuguesa, mas é muito importante para que vocês possam perceber como é fácil, né, apresentar, trabalhar com diferentes materiais. Então existe todo um cenário, né, existe uma construção visual ali. Para os surdos isso é muito importante. Né? É importante que a gente priorize o visual e deixe um pouco o áudio português de lado. Né? Por exemplo, aqui eu poderia fazer uma contação de histórias e juntamente desenvolver uma dinâmica, um jogo, né? Ou até mesmo trabalhar estruturas do som. Como, por exemplo, se fosse um tablado de madeira, eu poderia utilizar esse tablado colocando por baixo alguns elementos que fizessem vibração. Né, para que a contação de histórias ela estivesse bem mais contextualizada. Por exemplo, se eu fosse falar sobre a proclamação da independência ou sobre Tiradentes, então quando a gente utilizasse, né, o tablado de madeira e embaixo colocasse, por exemplo, areia, ou se a gente fizer um movimento, né, com essa areia, o tablado cria-se um ritmo ali. Então a gente pode, por exemplo, fazer o som de um barco chegando da conquista do Brasil, ou até mesmo se a gente for falar de Tiradentes, a gente pode utilizar o barulho, né, da própria madeira fazendo ali como se fosse tambores. Isso é importante para criar realmente o ritmo e desenvolver para que surdos possam entender. Por exemplo, um amigo meu que não está aqui, mas às vezes trabalha comigo, ele fica de um lado externo quando eu conto essas histórias com tablado de madeira e ele faz uma percussão com som, com violão. Às vezes ele canta, quando eu conto a história ele vai emitindo sons, né, para que a gente crie realmente um processo sensorial. Às vezes a gente pode também produzir aromas, né, para que tenha cheiro durante a contação de histórias. Aqui foi bem mais simples do que eu tentei fazer, né, essa história para vocês, mas é uma forma de demonstrar que isso é muito possível. Por exemplo, se fosse para cegos, a gente poderia adaptar ampliando, né, o tamanho dos materiais, dos elementos visuais que compõem a história, né, a gente podia utilizar de um guia ou até mesmo deixar que os próprios cegos, né, apalpassem os elementos materiais. Isso também dá para ser feito com o surdo cego, né? A gente, claro, precisa de assistência de um guia intérprete, mas é fácil, né? Então, por exemplo, se a gente mostra o elemento de uma casa, ele pode tatear, a gente pode usar elementos do dia a dia também. Então esse é um trabalho de inclusão que eu faço, mas não é voltado somente para surdos, né? Mas surdos, cegos, os surdos cegos. É importante, né, ter um empréstimo da voz de um intérprete para que eu consiga realmente desenvolver isso.
mas o meu foco principal trabalhando com o surdo nessa contação de histórias é que ele possa ter a fruição e a experiência assim como um ouvinte, né? Que ele possa também se surpreender, que ele possa difundir essa informação e até mesmo desenvolver sua própria língua de sinais. Esse contato com o surdo, ele é muito importante, né? É importante vocês saberem que o surdo, ele não é doente, ele é capaz, né? Assim como eu, como qualquer um de vocês. Então, é importante que ele se surpreenda também. Agora, a gente escolheu essa história porque ela tem a ver com a obra e a gente vai continuar falando mais sobre isso.